Bem, meus irmãos, eu escrevi uma série de pastorais baseadas no Evangelho de João, capítulo 14, e muitas pessoas que leram essa mensagem pediram para gravar, para que essas mensagens fossem feitas em vídeo. E atendendo aos pedidos dos irmãos, eu vou dar início hoje a uma série de mensagens gravadas, baseadas nas pastorais que escrevi. E hoje começamos com o tema É Preciso Crer, que se encontra baseado no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3 e o verso 27. Por isso eu convido os irmãos a acompanhar a leitura bíblica. Se for possível, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Meus irmãos, curve sua fronte, feche seus olhos, vamos nos elevar a Deus em oração. Senhor, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela porção lida da Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração para recebê-la. Também pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, que possamos ser transformados, Senhor, pela Tua Palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu te peço, apesar de mim, Senhor, edifica Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus proferiu essas belas palavras e muitas vezes, por elas serem tão conhecidas e tão familiares a nós corremos o risco de elas não surtirem o verdadeiro efeito do consolo e conforto verdadeiro que elas realmente trazem. Porque, meus irmãos, por serem familiares demais, nós nos encantamos apenas pela beleza e corremos o risco de recebermos apenas um consolo superficial, por passar despercebido o seu ensinamento, por passar despercebido a doutrina que ela traz. Imagine-se que você está sentado com um papel e uma caneta em punho e tem aqui, então, descrever qual a doutrina que ela ensina, o que realmente essas palavras dizem. Podemos perceber, podemos conhecer o profundo conhecimento e doutrina que essas palavras trazem. Meus irmãos, eu convido os irmãos a acompanhar esses estudos e extrair do texto o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina, visando o conforto e o consolo que só o Senhor Jesus pode nos dar. Percebamos, meus irmãos, o momento em que o Senhor Jesus está escrevendo isso. Um pouco antes de dizer essas palavras, o Senhor Jesus anunciou aos seus discípulos que ele estava partindo. No capítulo 13, verso 33, ele diz aos seus discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele percebeu que o impacto dessa mensagem, dessa palavra, de que ele estava de partida, que ele estava para ir para o Pai, isso causou tristeza e dor no coração dos seus discípulos.
Ele percebeu que os seus discípulos ficaram inquietos, perturbados. Ele percebeu que o problema estava no coração dos seus discípulos. Por isso ele para e dá essa palavra de conforto. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. É preciso crer, meus irmãos. Também eu quero, antes de mais nada, fazer uma observação preliminar. Precisamos perceber também o que Jesus estava vivendo, o momento que Jesus estava vivendo. Percebemos que essas palavras foram ditas à véspera da cruz, um pouco antes de Jesus ir para o Getsêmani. Ele já tinha passado pelo Monte da Transfiguração, onde ali Moisés e Eli lhes falaram do que estava por vir, da sua partida. E tudo isso estava na mente do Senhor Jesus. Ele sabia muito bem o momento que estava vivendo, que ele teria que enfrentar a cruz, que naquele momento em que Jesus estaria levando sobre si todos os pecados dos homens, isso significaria uma separação terrível da face de Deus. E Deus estaria derramando sobre ele toda a sua ira, e Jesus sabia de tudo isso. Mas apesar disso, e ele disse, ele fala mais na frente, lá no Getsêmani, que disse, a minha alma está profundamente triste. Mas apesar disso, apesar desse momento das vésperas da cruz, apesar de estar também com o seu coração entristecido, estar com sua alma entristecida, o Senhor Jesus se preocupa com seus discípulos, ele para confortá-los. Por isso, meus irmãos, antes de mais nada, é preciso observar. Esse é Jesus. Que ele está pronto para nos acudir, de ir até nós, onde nós estamos, com o nosso coração atribulado, com o nosso coração aflito. Veja como ele acudiu aquele ladrão ali na cruz, mesmo com suas mãos e seus pés transpassados pelos pregos, mesmo recebendo ali a punição pelos nossos pecados. Ele foi capaz de olhar para aquele ladrão que estava ao seu lado, morrendo ao seu lado, e ele teve compaixão daquele homem para lhe dar palavras de consolo, de conforto e de esperança. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que anunciamos. Que o Evangelho, ele é a essência do Evangelho. E ele está pronto para dizer a você. Ele se dá o trabalho de ler os seus pensamentos, de sondar o seu coração, e antes mesmo que formulemos alguma pergunta, ele está pronto para nos responder, para nos dar esperança. E essas palavras que ele disse aos discípulos, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Serve também para cada um de nós. Ele está dizendo para nós, seus discípulos, seus servos. Os cristãos que se encontram na mesma situação dos seus discípulos, que estão com seus corações em tribulação, em aflição, com o coração perturbado. Ele está dizendo essa palavra para você, meu irmão. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Meus irmãos, eu percebo que hoje a necessidade maior dos homens e mulheres é ter um coração tranquilo. Jesus percebeu que o problema dos seus discípulos estava no coração. O coração deles estava perturbado. Eles estavam inquietos, ansiosos, preocupados com o que viria a acontecer. E Jesus, então, ele profere essas palavras. Via a necessidade de que eles precisavam ter um coração tranquilo. Eles precisavam ter paz no seu coração. E é essa necessidade que temos hoje. Quantos medos nós passamos? O medo da morte, o medo das tragédias da vida. Nós fazemos o planejamento e queremos ter uma vida tranquila, um coração tranquilo, mas de repente somos pegos de surpresa por uma tragédia, uma morte na família, uma doença incurável, um ente querido que sofre um acidente. Nós mesmos somos passíveis de sofrer um acidente, perder um emprego, a empresa que trabalhamos falir. Tudo isso
vem tirando a paz do coração das pessoas. E temos a necessidade de uma paz, da paz em nosso coração. E meus irmãos, essas palavras, a palavra do Evangelho, a palavra que o Senhor Jesus nos traz, ela vem exatamente ao nosso encontro para nos dar essa paz. Eu quero, meus irmãos, que vocês percebam os ensinamentos que essa palavra traz. E a primeira coisa que percebemos que essa palavra ensina é que Cristo, e somente Cristo, pode verdadeiramente nos dar essa paz. É isso que o Evangelho reivindica. Só Cristo, somente Cristo pode nos dar essa paz. Veja o versículo 27, como ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Meus irmãos, temos que ser sinceros. O mundo oferece uma paz. Filosofias, autoajuda, psicologias, etc. Mas o que o Evangelho declara é que somente Jesus pode nos dar a paz verdadeira. E isso acontece, meus irmãos, pelo método que Jesus faz. Eu quero que vocês vejam e entendam o que ele faz com os discípulos. Ele não pega os discípulos e mente para eles e esconde deles a verdade, os fatos. Pelo contrário, ele faz com que os discípulos encarem os fatos. Ele chega para os discípulos e diz: olha, é chegado o momento em que eu vou partir. Ele faz com que os discípulos encarem a realidade e que confrontem o problema, que enfrentem. Meus irmãos, o meu coração realmente não encontrará paz até que o pior seja revelado a mim. E eu encare, então poderei superá-lo. É isso que Jesus faz. Ele faz com que nós possamos encarar os fatos. O Senhor Jesus nos diz: olha, neste mundo terás aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele ainda diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele diz: olha, esse mundo você vai encontrar tragédias. Existem as tragédias da vida. Aqui ou ali, você vai passar por uma aflição, por uma tribulação. Você precisa encarar esse fato. Mas tenha bom ânimo, porque eu estou convosco. Eu estou com vocês. Meus irmãos, por isso o Evangelho é totalmente diferente. A mensagem do Senhor Jesus é totalmente diferente de outras religiões. Apesar dessa mensagem ser extremamente dura e não é bem-vinda no mundo atual, onde as pessoas dizem que essa mensagem é de intolerância. As pessoas querem dizer assim: olha, eu quero o melhor de todas as religiões e aproveitar o melhor que elas têm para me oferecer. Isso que você está dizendo é intolerante, é exclusivista. Jesus não é o único, mas Jesus é o único. Ele é o único que pode lhe dar a paz, a verdadeira paz. Eu lhes deixo a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Porque ele dá a verdadeira paz. Nos faz enfrentar os fatos, a confrontá-los. Ele nos faz passar pelo túnel da tribulação, mas também ele nos faz enxergar a aurora que está depois dele. Ele nos faz ver e nos dar esperança que temos que passar. Nós somos peregrinos nesse mundo e temos que ter essa visão de que vamos passar por tribulação aqui, mas o nosso alvo não está aqui, o nosso coração não está aqui. Está nos céus, está com Deus. O nosso alvo é chegarmos na Jerusalém celestial. Aqui é apenas passageiro. E enfrentaremos a aflição, enfrentaremos angústias, enfrentaremos as tragédias da vida. Mas ele diz: vocês não estão sós, eu estarei convosco. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele nos faz encarar os fatos, mas também ele diz: vocês não estão sós. Vocês não vão estar sozinhos. E outro ensinamento, meus irmãos, que essa palavra nos traz
é que o Evangelho nos diz que devemos lançar todas as nossas dificuldades nas mãos de Deus. O Evangelho liga tudo ao poder de Deus. Liga tudo ao poder de Deus. Meus irmãos, eu tenho dito a vocês que eu creio num Deus que é poderoso. Por isso não há casamento quebrado que ele não conserte. Não há doença que os médicos tenham desacreditado que ele não cure. Não há família destruída que ele não restaure. Meus irmãos, nosso Deus é poderoso. Temos que crer, veja como ele diz. Não se perturbe o coração de vocês. Por quê? Creiam em Deus e creiam também em mim. Devemos lançar todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, a nossa angústia, a nossa dor nas mãos de Deus. É Ele quem vai tratar, é Ele quem vai curar. Temos que crer sim, crer em Deus. Crer no Deus das Sagradas Escrituras, no Deus da aliança, no Deus das promessas. É dele que a palavra nos ensina. No Salmo 27, mesmo que meu pai, minha mãe venham a me abandonar, o Senhor me acolherá. Devemos crer em Deus, meus irmãos, porque Ele é poderoso. Devemos lançar as nossas dificuldades em suas mãos, confiar em Deus, mas essa realmente é a dificuldade, confiar. Devemos lançar, sim, as nossas dificuldades nas mãos dele. Meus irmãos, quando Jesus ensina sobre oração, e quantas dificuldades temos em relação à oração, ele diz, olha, em tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Precisamos buscar a Deus em oração. Por isso, meus irmãos, é isso que essa palavra, esse trecho das Sagradas Escrituras nos ensina. Primeiro, que somente Cristo pode nos dar essa paz. Que devemos lançar todas as nossas dificuldades nas mãos de Deus, porque Ele é poderoso para curar as nossas dores e consolar, confortar o nosso coração. Por isso, meus irmãos, eu chamo, conclamo e desafio aos irmãos a buscarem ao nosso Deus e ao Senhor Jesus em oração. Não perturbem, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou. Jesus, pela cruz me amou. Seu amor, pela cruz, Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz.